missionária Derline. Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? É uma alegria estar na casa do Senhor, cultuando aqui na minha matriz nessa noite, porque domingo é muito improvável que eu venha aqui, mas hoje o Senhor me deu essa bênção, essa graça. A voz já foi embora de manhã, mas eu estou muito grato ao Senhor por esta oportunidade. Deus em Cristo continue abençoando o meu pastor Natanael, todo o ministério, toda a igreja. Deus em Cristo abençoe a missionária Helena, a nossa primeira dama, e todas nós, esposa de pastor. Que peso, né? Que é isso? Mas Deus abençoe no nome de Jesus. Queridos, abra a tua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 3. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a noite de hoje. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Você vai localizar o versículo de número 26, 27 e o 28. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 3, versículo 26, 27 e o 28. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a mulher, cujo filho era ao vivo, falou ao rei, porque suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós fizemos menção nessa noite, assim como o segundo livro das Crônicas, do capítulo 1, vai retratar o início do reinado de Salomão sobre toda a casa de Israel. E Salomão, ele está com uma empreitada muito difícil, um trabalho muito difícil de executar, porque ele vai suceder ninguém mais, ninguém menos do que o homem segundo o coração de Deus. E quem está falando isso não é Derline. A Bíblia diz que o Senhor disse para Samuel: e até a casa de Jessé, que ungiu um homem que era segundo o seu coração. Eu costumo dizer que fazer a obra de Deus não é fácil em instância nenhuma, mas torna-se um pouco mais maleável quando a gente assume um projeto, assume uma obra em que não está indo tão bem assim. Porque qualquer coisa que a gente vá fazer gera resultado e torna-se um bom resultado. Agora, quando a gente vai suceder um projeto, uma obra em que o nosso antecessor estava indo de vento em polpa, aí o negócio fica esquisito, fica estreito, porque a probabilidade de cair na nossa mão, se Deus não for conosco, é muito grande. Então Salomão, ele tem em mente que, primeiro, na mão de Davi, de forma territorial, Israel cresceu muito e muito e muito mesmo. Porque quando Davi, ele assume o reinado de todo Israel, após ter reinado apenas 7 anos sobre Hebrom, quando ele assume todo Israel,
media aproximadamente 9.650 quilômetros de território, todo Israel. Quando Davi entrega para Salomão, o número não dobrou, não triplicou, não quadruplicou. Israel cresceu 10 vezes mais na mão de Davi do que havia crescido na mão de Saul. Davi entrega para Salomão um território de 96 mil metros, ou melhor, quilômetros de território. Então Davi está vindo numa crescente muito grande. E outra, os inimigos ao redor temiam e tremiam quando ouviam o nome de Davi. Davi faz dos inimigos em redor vassalos do seu reino. Derlínio, o que é ser vassalo? É entregar tributo anual para aquele governo, para aquele reino, para que houvesse paz na sua própria terra. Sem contar que Davi era guerreiro por excelência. Tanto é que não tem nenhuma guerra física na Bíblia Sagrada que Davi tenha entrado e tenha perdido. Toda guerra que Davi entrou, Deus deu vitória para Davi. E não é porque Davi era um excelente guerreiro, embora ele fosse. Mas o próprio Davi, ele disse que o Senhor era com ele. E por isso ele obtinha muitas vitórias. Quando a gente pega para ler 2 Samuel, capítulo 22, Davi está cantando uma canção. E é a mesma canção, praticamente, que ele canta no Salmo de número 18. Dado o momento do Salmo, ele diz: Deus é tão comigo, mas tão comigo, que de maneira que um arco de cobre se quebra pelo meu braço, porque Deus é comigo. Com o meu Deus, eu salto uma muralha. Alguém ficou abismado com a invasão que teve dos policiais no Alemão há uns meses atrás, dizendo: uau, 2.000 policiais do BOP, isso é muita força bélica. Mas Davi disse: sozinho eu atravesso o esquadrão inteiro e Deus me dá vitória, porque Ele é comigo. O próprio Deus disse: achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo eu ungi, com ele o meu braço permanecerá firme e o meu braço sustentará. Deus era com Davi. Aí Salomão assume o reinado, se vê diante de um povo tão grande, de uma demanda de trabalho tão extensa, e ele treme na base dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Então Salomão, ele vai para Gibeão oferecer sacrifícios para Deus, porque ele entendeu, para uma tarefa extraordinária, o sacrifício também será extraordinário. Salomão sobe para Gibeão e o texto diz que num dia só ele oferece 1.000 holocaustos para Deus. O dia inteiro degolando o animal e oferecendo para Deus sacrifício. Se você pegar Levítico, você vai perceber que Deus nunca exigiu mais de um animal que fosse quadrúpede. Não. Quando era mais de um animal, normalmente era uma ave, era uma pomba, rolinha. Mas quando era um boi, carneiro, cordeiro, um animal. Mas teve um dia que Davi ofereceu 500 sacrifícios. Aí Salomão, eu penso que ele tem consigo: se eu ofereço um, eu sou como qualquer um dos israelitas. Se eu ofereço 500, eu igualo com o papai. Então eu vou oferecer dobrado de papai. Vão ser 1.000 holocaustos em um só dia. Oh, glória! Quem faz o que ninguém faz, alcança o que ninguém alcança. Diz o texto que no mesmo dia Deus
Deus desceu para falar com Salomão no quarto. Ô, glória! Salomão recebe a visitação de Deus, dizendo para ele: pede o que tu quiseres, meu filho, e te será feito no mesmo dia. Tem bênçãos que parece que está vindo a galope. Tem gente orando 5 anos por uma resposta, 10 anos por uma resposta, 20 anos por uma resposta. Em contrapartida, há outros que nem acabou de orar, o zap chega, aleluia, a campainha toca, o de repente de Deus alcança. E foi assim com Salomão, no mesmo dia. Pode pedir, meu filho, e te será feito. Você sabe que ele pediu sabedoria para Deus, né? Mas é bom a gente lembrar a espécie de sabedoria, o grau de sabedoria. Para que tu quer sabedoria, Salomão? Para eu julgar entre o certo e o errado. Para eu não ser injusto para com ninguém. Porque esse negócio de certo e errado se confundir já não é de hoje, viu? O certo virando errado, o errado tornando-se certo, já não é de hoje. Salomão está dizendo: é para eu reger esse povo? Então eu quero ser justo. Me dá sabedoria. Deus gostou do que ouviu. Parabéns, Salomão. Então vou te dar além do que você pediu. Tiago disse que a gente pede e às vezes não recebe, por quê? Pede mal. Salomão, eu vou te prosperar na terra. Vou te dar riqueza tamanha. Se o problema era Davi crescendo 10 vezes mais, Deus está dizendo para Salomão: eu vou fazer com você algo particular e singular. Antes de você, ninguém. Depois de você, ninguém. A bênção será exclusiva, Salomão. Vai ser grande o que eu vou fazer contigo. Deus não precisa provar nada para ninguém. Sim ou não? Sim. Mas de vez em quando, Deus gosta de manifestar a glória dele, para quem não acredita, passar a acreditar que ele é Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Salomão acordou do sonho, voltou para Jerusalém e vai fazer o que, Salomão? Outro sacrifício. Ô, glória! Estava muito crente Salomão, né? Ofereceu outro sacrifício, está tendo um banquete aqui no palácio. Em contrapartida, em uma outra parte de Jerusalém, tem 2 mulheres, dobre a tua atenção agora por gentileza, 2 mulheres que viviam à margem da sociedade, 2 mulheres meretrizes, 2 mulheres prostitutas, 2 mulheres que não tinham moral nenhuma dentro de Israel. Deus não precisa de provar nada para ninguém, mas de vez em quando Ele faz para mostrar a sua glória. O presente que Deus vai enviar para Salomão, para evidenciar que de fato Deus havia concedido o que Salomão havia pedido, é um grande problema. Oi? O presente que você vai ganhar, mulher, no dia 8, aquele laço bonito vermelho, dourado, prateado. Cadê meu marido para ouvir essa profecia? Não está. Você que está na live, ouça esse mistério. Não se compara com o presente que Salomão ganhou, porque a gente gosta de ver o bonito, o aprazível aos olhos, aquilo encanta a nossa alma, deixa o nosso coração feliz. Mas e se eu te disser que a resposta já desceu e você está fugindo da resposta, porque o embrulho da bênção é o grande problema? Salomão olha para aquela situação. Que situação é essa, Derline? As 2 mulheres tiveram filhos ao mesmo tempo praticamente. Uma teve o bebê, 3 dias depois, a outra dá à luz a criança também. 2 recém-nascidos na mesma casa. Diz a Bíblia que uma está cuidando com todo zelo,
carinho, amor, afeto. Em contrapartida, a outra dormiu tanto que acabou cambalhotando em cima da criança que acabara de nascer. É um recém-nascido. Ela acordou de madrugada, viu que a criança estava morta. Ao invés de esperar amanhecer, ir atrás de um sacerdote, gente, contratar umas carpideiras, marcar o culto fúnebre, ir até o cemitério, que a gente sabe que era fora da cidade nesse tempo, então ia demandar um esforcinho dela, ir atrás de marcar um horário, mas não, ela percebe que o dela está morto, mas o da amiga está vivo. Na esperteza, ela troca as crianças, pega o menino vivo, coloca na cama dela, pega o menino morto, coloca na mão, no colo da mãezinha, na altura do seio aqui, ó, e a mãezinha do filho vivo tem o filho trocado, mas ela não vê nada. Eu te pergunto, que sono é esse? Que estão entrando no quarto, estão cirandando no leito, arrancando a promessa cumprida, e tem gente não vendo nada. Dormir está liberado, você é um ser humano, o cansaço vem para todo mundo, mas não dá para dormir na hora errada. Na hora da batalha, é momento de estar atento, vigilante. Quando eu tive Pedro, eu não sei o que me dava. Eu ouvia Pedro chorar, sem Pedro estar chorando. Colocava um indicador próximo à narina para ver se está respirando. Toda hora eu estava achotando o bicho que não tem. Por quê? Porque a maternidade fica florada, aguçada. E a gente quer proteger a todo custo, a todo momento. Minha irmã teve neném no menino Jesus do São João. Ela disse, estava cheio de mãezinha no quarto. Está pensando que eu dormi? Passei a noite todinha acordada, com medo de roubarem o Vitinho. E eu dizia, que isso, que exagero. Mas depois que eu tive Pedro, meu irmão, eu dizia, mexe com Derline, mas não mexe com Pedro. Ficava irada quando alguém falava algo de Pedro. Por quê? Porque é proteção, é maternidade aguçada. E não entra na minha cabeça uma mãe que tem um filho arrancado do braço, trocado, e ela não perceber nada. Mateus capítulo 13, Jesus conta 4 parábolas. Uma das parábolas, Jesus disse, eis que o Senhor da terra semeou a boa semente, deixou os trabalhadores cuidando da terra. Os trabalhadores adormeceram. Então veio o inimigo e semeou a má semente. Quando cresceu, eles perguntam para o Senhor da terra, o que aconteceu? O Senhor não semeou a boa semente? Aí o Senhor da terra disse, isso aí foi o inimigo que entrou enquanto vocês estavam dormindo e semeou a má semente. Os trabalhadores querem ir lá e arrancar, mas o Senhor da terra disse, agora não pode mais arrancar. Era para ter vigiado antes, agora deixa, porque se tocar no joio, vai ferir o trigo também, deixa. Juízes 16. Depois de tanto brincar, conta segredo, não conta segredo. Conta segredo, não conta segredo. Mas teve um dia que a Dalila venceu Sansão pelo cansaço. Fez Sansão delatar o segredo. Depois do segredo delatado, ela coloca Sansão para dormir. Derline falando, viu? Eu penso que ela fez até um cafuné assim na cabeça. Dorme, Sansão, dorme, dorme. Dorme mais profundo, meu filho. Dorme, apaga. E quando Sansão apagou, o amiguinho dela entrou, rapou a cabeça de Sansão e ele levantou, achando que o espírito estava com ele. Mas Deus já havia se afastado dele. Fazia tempo. Oh, meu irmão, não dá para dormir na hora da guerra. Aleluia!
Tem gente vendo o inimigo entrar dentro de casa, esfriando o casamento, colocando contenda, está querendo resolver problema com arma da terra, não vai resolver nunca, porque as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Desperta! Aleluia! Aleluia! Dormiu e dormiu na hora errada. Neném trocado. Mas diz o texto, à meia-noite, de madrugada, ela vai colocar o neném para mamar. Vai acordar a criança para botar a criança para mamar. Cadê as mãezinhas? Alguém já teve esse atrevimento espiritual? De acordar o bebê de madrugada para mamar? Porque quando dorme mesmo. Dorme em nome de Jesus. Que atrevimento é esse? A criança está dormindo. Opa, está na hora de mamar. Então acorda, neném, acorda. Só que ela percebeu que o neném não faz o movimento da sucção. Aí ela olha, não se mexe. Está morto. Primeiro, está fazendo no automático, minha filha. Criança, filho na Bíblia fala de promessa de Deus cumprida. Sonho, projeto, ministério. Não dá para levar a obra de Deus no automático. Por mais que às vezes a gente queira de um jeito, o Espírito de Deus é quem dirige, é quem comanda, é quem manda, é quem ordena. É o Espírito de Deus. Não dá para fazer no automático. Um dia desse, irmão Moisés quis agir no automático. Deus falou com ele da primeira vez: Moisés, fere a rocha, meu filho, vai dar água. O povo está te atribulando, não é mesmo? Aí Moisés vai lá, fere a rocha e sai água. Da segunda vez que o povo atribulou e pediu água, Deus falou: Moisés, fala com a rocha. Moisés estava com a cabeça tão cheia, era tanta pressão daqueles irmãos, porque os irmãos às vezes colocam pressão na gente mesmo. Os irmãos às vezes querem resultado e não está nem aí o que a gente vai fazer para o resultado aparecer, mas quer resultado. Moisés estava com as emoções à flor da pele, e por causa das emoções, Moisés feriu a rocha quando era para falar com a rocha. Oi, deu água ou não deu? Deu água. Ficou legal com o povo, mas Deus lá de cima está dizendo: não gostei, Moisés, não gostei. Não gostei desse negócio, Moisés. Oh, aleluia. Temos que falar como Pedro: importa agradar a Deus do que agradar a homens. O nosso negócio é com Deus. Aleluia, oh glória. Imagine o resto da noite, gente. O desespero da noite tendo uma criança morta, sendo seu filho. Deus nos guarde de passar por isso, mas deve ser a pior dor da face da terra. A mulher atribulada a noite toda, mas quando o sol raiou, porque ao sol da justiça, nenhum problema fica mal resolvido, não fica. Quando o sol da justiça entra, acabou. Ela olhou para a criança e disse: esse não é o meu filho. Esse não foi o que eu gerei. Ela olha para o outro no braço da amiga, e era amiga, hein? No braço da amiga, e diz: esse aí que é meu filho. A outra está dizendo: não, esse aqui é o meu filho. E ficou naquela coisa: esse é o meu, esse é o teu. Não é o teu, é o meu. Aquela coisa toda. E Salomão está lá no palácio. Então elas vão atrás de quem pode resolver. Atrás de Salomão. Salomão poderia negligenciar o pedido delas. Salomão poderia não querer julgar a causa delas. Porque se elas vivem à margem da lei, não pode querer que a lei agora as favoreça. Porém, Salomão é o tipo de pessoa que aprende com o erro de outrem.
Salomão aprende com o erro de papai. Porque de vez em quando, um camponês saía do palácio meio chateado e tinha um espertalhão lá no cantinho, por nome de Absalão. Esse espertalhão dizia assim: a tua causa foi julgada? Aí o camponês dizia: não, não foi. Teu pai, o rei, está com muita coisa para fazer hoje. Aí adiou de novo a minha causa de ser julgada. Aí fala Absalão: ah, se eu fosse rei, eu resolveria esse negócio aí para tu rápido. E com isso, ele vai roubando o coração do povo, ludibriando a mente do povo, a ponto dele juntar um bando de rebelde do lado dele. Mente fraca, imaturos. Porque para cair em rebelião, meu irmão, tem que ser muito menino na fé, irmão. Veio para o lado de Absalão. Depois que Absalão tomou o trono, fez aquela algazarra toda. Você sabe o fim que ele teve? Pois é, morreu. Só que tudo poderia ser evitado se quando Absalão fugiu para Jesus, Davi tivesse deixado ele lá. Fugiu, então fica aí. Mas não, Davi quer trazer para perto quem Deus já afastou da vida dele. Tem gente que o Senhor afasta da nossa vida. A paz vai permanecer, mas não vai ter mais aquela comunhão. E está tudo bem. Maturidade, gente, maturidade. Quando Deus afasta, Deus sabe o que está fazendo. Deus ouve o que você não ouve. Deus vê o que você não vê. Tem gente colocando para perto quem Deus afastou e afastando quem Deus colocou. Podia ter sido resolvido. Mas Salomão viu tudo isso e está dizendo: não vou cair na mesma besteira de papai. Chegaram as duas prostitutas, pode entrar. Entraram. Conta o caso, contaram. Tem testemunha? Não tem. Só tinha eu e ela dentro da casa. Você tem álibi? Não tenho. E agora, como resolve esse problema? A Bíblia diz que Salomão mandou trazer uma espada. Oh, aleluia! Você percebe que ele não pediu um soldado, um comandante, um general, nada! Espada. Tragam-me uma espada. Segura o menino. Parte o menino. Oh, glória! Porque quando a espada de justiça se apresenta, meu irmão, a Bíblia nos diz que ele é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela penetra onde ninguém sabe. A minha psicóloga favorita, ela sabe do que eu estou falando. Não dá para distinguir onde é a divisão da alma e do espírito. A gente não sabe, mas a espada vai lá e a espada sabe aonde é. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que ela distingue, ela divide medulas e ossos. Não tem como. Pede o maior especialista para te falar onde que fica a divisão de ossos e medulas. Ele não sabe, mas a espada sabe. A espada corta e a espada vai lá. Tragam a espada. Corta o menino. A mãe do filho morto está dizendo: corta mesmo, gostei de sair, corta, mata. Está pensando que ela queria criar aquela criança? Queria não. Ela só não queria que a amiga tivesse o que ela não tem mais. Inveja é coisa do diabo mesmo, né? A pessoa nem quer o que o outro tem, a pessoa não quer que o outro tenha. Sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. É para matar mesmo, Salomão. Deus entrega projetos para todos nós.
Todos nós aqui estamos gerando um projeto de Deus, sem exceção. Todos nós estamos gerando um sonho, um projeto da parte de Deus. Agora, o que você vai fazer quando o sonho acontecer, o projeto acontecer, aí já é contigo, não é com Deus. Porque gerar, todo mundo pode gerar um sonho em Deus. Agora, manter vivo depois que gerou, aí é que é o problema. Porque para quem já gerou, humanamente falando, sabe que a gestação é a parte mais fácil do processo. Porque quando está gestante, a criança vai aonde a mãe vai. Está chovendo, está tendo temporal, muito vento. Se a mãe vai, a criança vai. A criança come o que a mãe come. A criança dorme quando a mãe dorme. Deixa nascer para tu ver. Depois que nasce, você não vai mais para qualquer lugar, não pode. O projeto exige de nós trabalho. Exige de nós esforço. Aleluia. Exige da gente renúncia. Aleluia. Não dá para comer o que quer por causa da amamentação. Não dorme na hora que você queria que dormisse. Ah, como vai ter que ter renúncia. Tem gente que sonha em ser um cantor, mas depois desiste, porque cantar dá trabalho. Dá trabalho ou não dá? Tem que ensaiar, alguém tem que fazer uma aula aqui, outra aula ali, dá trabalho pra caramba. Tem gente sonhando em ser pregador, mas vai ter que ler Bíblia, vai ter que jejuar. Você vai ter que subir um monte também, vai ter que. Não dá para subir uma tribuna como essa sem orar antes, vai ter que gastar um tempo com oração. Ministério dá trabalho. Tem gente sonhando em ser pastor. Sangue e fogo. Mas não sabe o trabalho que dá misericórdia. Tem gente te ligando de madrugada. Eu vi um vídeo da moça ligando, era um meme, óbvio, ligando para o pastor: pastor, não colheram o meu lixo, pastor. O que houve aqui na rua, pastor? Faz alguma coisa, pastor. Mas é mais ou menos assim que acontece mesmo. E depois de tudo isso ainda te trai, fala mal de você. Tem que estar preparado para ser frustrado, traído, decepcionado. Ministério dá trabalho. Dá, o Senhor dá. Manter vivo é conosco. Ela não queria criar criança nenhuma, gente. Mas a mãe do filho vivo está dizendo: dai a ela um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. Salomão olhou para aquilo e replica: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque ela é a mãe do menino. No mundo espiritual, palavras reverberam e tornam-se até moeda de troca. Palavra tem poder. Ela reverbera e volta para você. A mãe disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. Salomão replica: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. Então eu aprendi que quem liberou a sentença para o menino não foi o rei. Quem liberou a sentença para a criança foi a mãe do menino. Aí eu entendi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, segura a chave, meu filho. O que tu ligar na terra, eu ligo no céu. Se tu desligar na terra, eu desligo no céu também. Cuida do que você está falando. Abra a tua boca para proferir que a tua casa é de Deus, que a tua família tem governo, que da mesma forma que ele entrou, Satanás, perseguidor, vai ter que sair de lá. Oh, aleluia. Abra a tua boca para profetizar a bênção. Fechei, hein? Fechei, meu pastor. Agora vai, ó. Quando a gente passou para cá, para Demor, eu morava no Machado ainda. Quando vinha assim, saía de São Vicente, virava para o Roncalho, eu dizia: ah, como eu queria morar no Roncalho. Aí o Luiz Cláudio dizia: ah, como eu queria morar no Roncalho.
Aí daqui a pouco ele falou para mim, então por que a gente não começa a profetizar que vamos morar no Roncalli? Só que Pedro era do contra. Pedro dizia, não quero morar no Roncalli, eu quero morar em São Vicente. Então, quando a gente passava em São Vicente, ele levantava a mão por Deus e dizia, vou morar em São Vicente. A gente desfazia e falava, não, Pedro, é no Roncalli, agora levanta a mão, filho. Ele não levantava. Ele dizia, vou morar em São Vicente. E a gente dizia, vamos morar no Roncalli. 2 anos se passaram, Jesus abençoou de forma maravilhosa, sem dinheiro, sem nada. Deus abriu as portas, liberou causa antiga e Deus nos deu a casa. A casa é aonde? Divisa. Se eu vou para frente, São Vicente. Se eu venho para trás, Roncalli. Irmão, palavra vira sentença. Luiz passava em frente ao Projac e dizia, vou trabalhar aí dentro. Jesus colocou ele 9 anos lá dentro. Depois de um tempo veio o vento, veio a tempestade, veio tudo, furacão. Aí ele dizia, quando passava em frente à Água do Rio, vou trabalhar na Água do Rio. E ele trabalhou na Água do Rio. Ele pegava o particular para o meu irmão com um ticket maravilhoso de supermercado e dizia, um dia vou trazer minha esposa e ela vai comprar o que ela quiser. E não é que o ticket abençoado veio também para minha casa? Oh, glória! Ele passou na concessionária e dizia, o meu carro está aí dentro, vou comprar o carro. E não é que o carro foi aprovado? Palavra vira sentença. Mas o contrário também acontece, viu? Fechei de novo. O contrário acontece. Final do mês de novembro, tinha que renovar a matrícula do Pedro no curso. Como é que renova? Você compra o material didático e a matrícula é automaticamente renovada. Só que para quem renovasse até dia tal de novembro, iria concorrer àquela bicicleta elétrica. Luiz falou, poxa, tu podia bem ganhar essa bicicleta. Com a minha boca, eu dizia, Deus me livre. O único exercício que eu faço na vida é levando o Pedro com a minha bicicleta comum para a escola e voltando da escola. Se eu parar de fazer isso, vou ficar sedentária. Mas dentro de mim eu pensava, é bem que podia vir mesmo, realmente. Tanto é que eu passei cartão, acabou com o limite para poder entrar no sorteio. Mas toda vez que ele dizia, tu vai ganhar, eu dizia, não quero. Irmão, o sorteio foi em janeiro, começo de janeiro. Saiu o nome da criança. O nome do meu filho é Pedro Henrique Costa da Cruz. O nome da criança, Pedro Henrique, alguma coisa da Cruz. Eu joguei o telefone e falei, brincadeira, pensei que eu ia ganhar. Aí veio a voz mansa e delicada, que é inconfundível. A gente sabe quando é ele que fala com a gente. Ele disse para mim, mas você disse que não queria. Cuidado com o que você está proferindo. Coloca a mão na cabeça daquela criança e diz, você é próspero, você é abençoado, você é profeta. Você vai me dar muito orgulho ainda, De vez em quando todo mundo toma susto comigo dentro de casa, porque eu aprendi com a Fernanda Bru que eles têm que se acostumar com o meu sobrenatural. Do nada eu começo a marchar, colocar a mão na cabeça deles e dizer, em nome de Jesus Cristo, vai saindo todo mal, porque vocês são uma bênção. Deus me deu uma família bênção. Toda agitação que não é de Deus vai embora. E coloco a mão nos móveis. Você vai sair daqui, em nome de Jesus, viu? Profetizo tudo novo. E não é que vem tudo novo mesmo? Abra a tua boca, começa a profetizar. Porque palavra vira sentença. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Já que entendemos que palavra vira sentença, a Bíblia diz que se com tua boca confessares que Jesus Cristo veio em carne, morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.